Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho de João, finalizando hoje os últimos 10 versículos do capítulo 15. Nós temos um novo subtítulo, que em português é Os seguidores de Jesus serão perseguidos, e em inglês, Jesus warns his followers, que traduzido é Jesus avisa os seus seguidores. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 15, verses 18 to 27. If the world hates you, remember that it hated me first. If you belonged to the world, it would love you as it loves its own. But I have chosen you out of the world, so you don't belong to it. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If people did wrong to me, they will do wrong to you too. And if they obeyed my teaching, they will obey yours too. They will do all this to you on account of me, because they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin, but now they have no excuse for their sin. Whoever hates me also hates my Father. I did works among them that no one else has ever done. If I had not done these works, they would not be guilty of sin. But now they have seen what I have done, and yet they have hated both me and my Father. But this happened so that what is written in their law would be true. They hated me for no reason. I will send you the Helper from the Father. He is the Spirit of truth who comes from the Father. When he comes, he will tell about me, and you also must tell people about me, because you have been with me from the beginning. Agora em português. Jesus continuou, dois pontos. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas, que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim quanto ao meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Dois pontos. Eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês, da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Amém, graças a Deus, né, pela sua palavra. Aqui Jesus continua orientando, né, os discípulos, avisando que eles encontrariam alguma resistência, mas também encontrariam pessoas que ouviriam a mensagem, né, e obedeceriam aos ensinamentos, né? Nós entendemos pela palavra do Senhor que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Quer dizer que em 3 anos e meio ele chegou aos 30 anos, né? Maria e José educaram ele, ensinaram, né, a lei para ele. Ele foi preparado, né? E aos 30 anos, quando atingiu ali a maturidade, né, suficiente, ele inicia o seu ministério, que foi muito curto, né? 3 anos e meio.
e foi árduo, né? Porque desde o início ele encontrou resistência, né? E, infelizmente, quando Jesus veio, ele encontrou uma liderança religiosa, praticamente, se fosse usar o nosso palavreado de hoje, caída, né? Desviada. Por quê? Porque eles estavam misturados com o governo da época, né? Favorecidos com o governo da época. E eles criam que o Cristo que viria teria que ser um Cristo riquíssimo, né? Cheio de ouro, cheio de, né, de situação financeira poderosíssima, que inclusive fosse beneficiá-los, né? Porque a questão da natureza humana deformada, aquela que foi deformada lá no Jardim do Éden, por aquela desobediência horrorosa, né? Por parte do primeiro casal, todos nós recebemos um DNA que é o DNA do inimigo de Deus, sim, do diabo. Eu demorei, sabe, eu demorei 40 anos para me entender isso. E eu cheguei ao ponto até de me escandalizar quando eu pude entender, sabe? Um belo dia eu entendi certinho que mesclado em nós, na nossa humanidade, de todos nós. Se nós não. Foi mesclado o DNA do inimigo de Deus, sim. Aquela mentira ali no Jardim do Éden, né, que o diabo falou para Eva, e Eva acreditou, e eles desobedeceram a Deus. Por conta daquele ato, né, eles começaram a morrer, a adoecer. Quer dizer, o inimigo ele conseguiu o objetivo dele, né? Porque nós entendemos pela palavra do Senhor que o diabo nem sempre foi diabo. Deus o criou como um anjo de luz. Mas Deus dotou a ele, Deus deu para ele o livre-arbítrio mesmo que ele deu para nós. Só que ele não soube lidar com este livre-arbítrio, né? E em sua intenção maligna, ele ousou tentar ser maior do que aquele que o fez, né? E essa corrupção que houve dentro desse ser, Deus detectou, né? Com seus olhos de fogo. E ele foi expulso da presença de Deus, né? Existem muitos mistérios e muitas coisas que mesmo para mim, que já tem 45 anos de caminhada de fé, eu não entendo 100%, sabe, minhas irmãs e meus irmãos? Então eu tenho assim uma lista de muitas perguntas quem sabe o dia que o Senhor me tirar desse nível aqui, né? Que é esse nível onde eu estou ainda neste corpo, né? Quando ele me remover daqui, quem sabe se ele vai me responder, né? Mas o que importa é que o pouco que eu sei já me é suficiente para que eu continue nesse caminho, né? E que caminho que é esse, né? Esse caminho é Jesus. Ele falou aqui, né, nesse mesmo Evangelho de João, ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai chegar ao Pai sem ele, né? E assim, então, este é o caminho, né? Nós temos que continuar lendo as palavras de Jesus, lendo a palavra de Deus, orando e pedindo o entendimento. Por quê? Porque juntamente com uma natureza deformada e mesclada com o DNA do inimigo de Deus, que a humanidade herdou por sua própria escolha. Deus avisou, o Senhor avisou, olha, não coma, não faça, né? Mas decidiu desobedecer. Isso trouxe consequências terríveis, né? E louvado seja Deus que o Senhor, então, desde os primórdios, já foi planejando, preparando para enviar o seu próprio filho, o seu único filho, né? Por quê? Porque apenas o sangue dele seria aceito para a nossa remissão, para a nossa redenção. O sangue como que de um cordeiro imaculado, né? O Filho de Deus, um homem que nunca pecou, um homem que, mesmo sendo esbofeteado, espancado, sendo agredido, trucidado, ele ainda, por conta de ser o filho de Deus, ele não os odiou, ele não impetrou palavras de maldição neles, né? Então, aqui o Senhor então já orientava, falava aos discípulos, né, que logo ele teria que ir, e que a situação que eles iriam encontrar seria algumas de oposição, outros aceitariam, né? E que não era para eles ficarem surpresos se houvesse quem os odiasse, né? Porque ele também foi muito odiado, né?
por aquela liderança da época, né? Então, mas ele estava ciente de que a missão que ele veio cumprir, ele cumpriu, né? Que ele fala assim, porque ele veio, né? Ele diz aqui que ele veio. No 24, ele fala, se eu não tivesse feito entre eles todas essas coisas, eles não teriam culpa nenhuma de pecado. Mas agora eles já não, eles são culpados, porque eles ouviram tudo. Todo o recado que ele teve que trazer, aquela liderança ouviu. E todos os sinais e os feitos que também eles tinham que ter visto, eles viram. Quer dizer que eles sabiam que ele era o Filho de Deus, né? Mas mesmo assim a intenção deles era que Jesus não tomasse, né, o lugar deles, o lugar de favor que eles tinham diante dos governos da época, né? E todas as vezes que nós lemos, meus irmãos e minhas irmãs, e estudamos na história sobre governos, sempre houve corrupção, sempre houve ganância, sempre houveram os que se venderam por conta do dinheiro e do poder, né? E quando Cristo, o Filho de Deus, veio para essa terra, foi dessa forma que ele encontrou a liderança religiosa, que eram supostos estarem esperando. Era para que eles estivessem esperando pelo Salvador, né? Mas não, eles o mataram, né? Então, aqui o Senhor no 26, ele fala, quando chegar o auxiliador, ou seja, o consolador, o Espírito da verdade. Olha como isso é importante, minhas irmãs e meus irmãos. O Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês, da parte do Pai. Então, o Senhor explicando, eu vou, é a minha hora de ir, vou terminar a minha missão redentora, mas vocês vão continuar. E o Espírito que ele e o Pai enviariam estariam neles, né? Estariam em nós, estará em nós, está em nós. Para quê? Olha, note bem que é o Espírito da verdade. Por isso que eu digo, a igreja precisa retornar aos ensinos de Cristo, sabe? As palavras do Senhor, nós precisamos retornar às leituras dos evangelhos, meus irmãos, sabe? Leituras compassadas, palavra por palavra, porque hoje é um tanto de mentira que a gente escuta e que todos aceitam como sendo verdade. E as verdades que estão estampadas para todo mundo ver, as pessoas não aceitam. Não é isso que está acontecendo hoje em dia? É isso que está acontecendo, né? Então, aqui ele fala no final no versículo 27, né? E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Então, aqui Jesus avisando. Eu entendo que Jesus sabia que quando ele morresse, alguma dispersão haveria, alguma tristeza, algum momento de medo, onde eles se sentiriam ameaçados também, né? Mas ele diz que com a vinda do auxiliador que ele, o Pai, enviaria, né? Eles iriam voltar a falar a respeito dele, com autoridade, né? Olha lá, e vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo, né? Desde quando ele iniciou aquele ministério ali, né? E ele conversou, ensinou com parábolas, com analogias, os discípulos aprenderam, eles entenderam e eles sentiram a presença de Deus na vida de Cristo, né? Eles sentiram, eles sabiam que ele era, né? O Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, assim que desta forma nós também venhamos a compreender que hoje, em pleno século XXI, né, já é 2025 anos quase passados, né? Se você adentrou pela porta que é estreita, minha irmã, meu irmão, se você entrou pelo caminho apertado, você também é discípulo e discípula de Jesus, sabe? Nós somos. E eu tenho para dizer que o caminho continua estreito, viu? A porta ainda continua apertada, nada mudou. Nada mudou, muito embora muitos dirigentes, muitos líderes de muitas igrejas que se organizaram, né, como empresas, muitos tentam afincadamente alargar este caminho. Deixar a porta mais larga também, sabe? Mas para suas próprias condenações eles o fazem, sabe?
o caminho ainda continua estreito e a porta é apertada. Por quê? Porque não entra o mentiroso, não entra quem aceita e louva a mentira. Nós não devemos nos deixar enganar, minhas irmãs e meus irmãos, sabe? Apoio a genocídio é pecado. É pecado, o doador da vida é Deus. Ele nunca, jamais irá apoiar genocídio, assassinato de crianças inocentes e mulheres. Jamais Deus irá aprovar isso. Tenha o nome que for, nós precisamos entender que o Israel de Deus, minha irmã e meu irmão, é o conjunto de todos que receberam o Filho de Deus como Salvador. Ninguém pode pegar um versículo dos Salmos ou de qualquer outro lugar da Bíblia e dizer sobre o Israel de Deus, achando que aquele governo do Zionist, o governo sionista de Israel, é para ser adorado e aprovado em todo o massacre que ele está impetrando em um povo, ao povo palestino. Se nós fizermos isso, nós estamos em desacordo com a palavra do Senhor. Nós estamos, sabe o quê? Nós estamos de braços e mãos dadas com pessoas como esses aqui, do tempo de Cristo, a liderança religiosa da época de Cristo, que o pregou numa cruz. Porque o Deus que eu conheço, que eu conheci desde a minha adolescência, é pela vida. O Jesus que eu aprendi sobre ele, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O dia que Deus ou Cristo aprovasse esse tipo de coisa, meus irmãos, esse seria o dia onde eu estaria realmente, completamente confusa, sabe? Só tenho para dizer isso, porque um Deus que é pela vida, como nós podemos ver nas imagens das televisões, da televisão, criancinhas com as suas pernas arrancadas, tendo que ser amputados sem anestesia, e nós achar que isso tem que ser feito dessa forma. Eu cheguei a encontrar no meu caminho pessoas que disseram assim: no passado Deus permitiu que fosse e matasse tudo mesmo. Até os animais, os bois, as vacas, os camelos, tudo, né? No passado, minha irmã, no passado, meu irmão, não tinha Cristo. Você ainda está na antiga aliança? Na lei? Você ainda está debaixo da lei? Se você disser isso para mim, você ainda está debaixo da lei. E eu vou te dizer uma coisa: a lei sem a salvação em Cristo, você está condenado ao inferno. É isso que a palavra de Deus me fala, certo? A única coisa que vai nos levar para Deus é o sangue da nova aliança. O que acontece com o sangue da nova aliança? Anula completamente, inteiramente, os dogmas e os preceitos da lei. Anula, simplesmente anula. Sem Cristo, ninguém vai chegar ao Pai. Isso ele enfatizou várias vezes. E ele disse que ele é a vida. Então, ele não é pela morte. Lá no passado, lá atrás, pela lei, era outra história. É outra história completamente diferente. Hoje nós estamos depois do sangue da nova aliança. E sem esse sangue, nem você, nem eu e ninguém vai chegar ao Pai. Aprovando injustiça, aplaudindo injustiça sem compreender, sem entrar. Por que nós não fazemos pesquisas, né? Nós deveríamos pesquisar. O Google está aí, ele ajuda muito. Entra, pergunta quando houve a Primeira Guerra Mundial, o que levou à Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Nós precisamos nos informar. Sem informação, nós acabamos consentindo, concordando, aplaudindo com um monte de mentira. Um monte de mentira. E Deus nos deu uma mente para que nós não façamos isso. Deus nos dotou de inteligência, de capacidade de analítica, de poder analisar. É tempo de nós acordarmos como Igreja de Cristo, né? É tempo, nós não precisamos confiar apenas em sentar num banco de uma igreja e escutar meia hora do que vai ser falado ali e acatar aquilo sem fazer uma analogia com a palavra santa de Deus. Não tem como fazer isso. Nós podemos facilmente ser engodados. Como é que as pessoas caem em seitas perigosíssimas? Pela preguiça. Pela preguiça de comparar o que foi ensinado com a palavra, com os ensinos do Filho de Deus.
não é verdade? Olha, hoje eu não quero me delongar. Eu fiz um propósito comigo mesma de não fazer áudios longos, porque as pessoas têm as suas vidas, né? Eu não. Meu alvo é conseguir fazer um áudio em 15 minutos, né? Mas já estou eu aqui nos 20 minutos. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos valorizar, minhas irmãs e meus irmãos, a presença do auxiliador, do Espírito Santo de Deus, do Consolador, do Orientador, do Ajudador, sabe? E vamos entender que não vem em um coração que acredita na mentira. Ele não vem fazer morada em um coração que suporta a mentira, né? Venhamos nós a amar a verdade. Venhamos nós a retornar naquele tempo de quando nós nos convertemos, né? Aquele avivamento, aquela vontade de obedecer a Deus, né? De ser obediente ao Mestre. Não é isso? Então, assim que o Senhor nos ajude e eu continuarei com as leituras.